Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre como plantar quiabo, quais cuidados que eu preciso ter para trabalhar com essa cultura. Hoje você vai ter as respostas dessas perguntas e muitas dicas também que eu vou passar sobre o cultivo. Então o quiabo é uma planta de origem africana. Ele é muito bem adaptado ao clima brasileiro, ao clima tropical. Pertence à família Malvácea, a mesma família aí do algodão, do hibisco, do cacau. Tem uma grande aceitação de mercado e um potencial produtivo bem alto, mas tem várias particularidades em relação ao manejo dessa cultura. Qual que é a época ideal para a gente plantar o quiabo? O quiabo é uma cultura originária e adaptada a esse clima tropical e quente. Então a melhor época é a de temperaturas mais altas, acima de 25 graus. Isso não quer dizer que você não consegue produzir em um clima mais ameno. É possível, tá? Eu produzir com temperaturas mais baixas, mas a gente vai ter algumas limitações com relação à produtividade. Se no verão a gente consegue produtividades acima de 20 toneladas por hectare, no inverno essa produtividade já vai ser mais limitada. A gente vai ter um potencial de metade, de 10 ou menos, dependendo da região, da época e do manejo. E como que eu planto o quiabo? Tá? Nós temos várias modalidades e opções de plantio. É possível plantar o quiabo com sementes ou com mudas, com plantadeira ou de forma manual. Isso vai depender do investimento que você tem, da estrutura disponível, mão de obra e planejamento principalmente. Nós temos vantagens e desvantagens de se trabalhar em cada uma dessas escolhas. No plantio com sementes, por exemplo, a gente tem a vantagem de um custo menor. O plantio ele é mais rápido e geralmente é menos trabalhoso, tá? É mais fácil da gente plantar. No caso do plantio com mudas, temos a desvantagem, que é mais caro, mas a vantagem de você acelerar o ciclo. A planta começa a produzir mais cedo, a gente tem um menor período de competição com plantas daninhas e com isso nós vamos ter uma menor incidência de plantas invasoras. Quais cuidados que eu preciso ter no plantio? Para realizar o plantio, o solo precisa estar corrigido e preparado para essa operação. Na maioria das vezes, a gente precisa fazer uma calagem, uma gessagem para corrigir essa acidez do solo e aumentar os teores de cálcio e magnésio. Tá? Mas isso não é via de regra. É muito importante que se faça uma análise de solo para ver a real necessidade disso e quanto que você precisa jogar. Após feita essa correção de solo, é importante calcular a adubação de base e a adubação de cobertura. Quanto que eu vou precisar jogar e qual o formulado. E de acordo com essa análise de solo, é que nós vamos fazer os cálculos dos fertilizantes e formulados que serão utilizados no ciclo do quiabo. E você precisa se atentar principalmente ao fósforo no plantio e nessa fase inicial, porque o fósforo ele é responsável pelo enraizamento das plantas e nitrogênio e potássio ao longo do crescimento das plantas. Nós temos muitas variedades de quiabo disponíveis no mercado. Essa escolha da variedade é fundamental e deve ser bem pensada, de acordo com a época do ano e também do investimento que vai ser feito na área. Eu preciso de irrigação? O quiabo é uma cultura sensível a estresse hídrico. Eu consigo plantar quiabo sem irrigação? Sim, eu até consigo, mas eu não recomendo. Nós estamos falando de uma cultura de alto valor agregado. Em 1 hectare, eu tenho potencial produtivo para ultrapassar as 20 toneladas. Se a gente considerar um preço médio de R$ 3,50 o quilo, o faturamento chega na casa aí dos 70 mil. Então, vale a pena eu não investir em irrigação e depender exclusivamente das chuvas? E eu acho que não. Por isso eu considero um investimento fundamental a irrigação. Em relação a pragas e doenças, apesar do quiabo ser uma cultura consideravelmente rústica, existem diversas pragas e doenças que atacam o quiabo e podem causar grandes prejuízos a uma lavoura comercial de quiabo. Algumas doenças fúngicas como oídio e míldio são muito comuns e precisam ser monitoradas e controladas no aparecimento dos sintomas. Insetos sugadores também como pulgões e ácaros podem incomodar também. E em alguns casos
se a incidência for alta, é interessante fazer até um trabalho preventivo. Pragas de solo como os nematóides são o terror de muitos produtores que não têm muita experiência ou que não têm conhecimento dessa praga. Pode se tornar problemática em alguns casos se não manejada da forma correta. Com uma boa rotação de culturas, é possível se manter na mesma área sem problemas. Você não precisa ficar plantando e migrando de área como muita gente faz. A colheita do quiabo ela começa de 45 a 80 dias de idade da planta, dependendo da variedade e da época do ano. Após o aparecimento dos primeiros frutos, é recomendado fazer a colheita pelo menos 3 vezes por semana, sendo ideal a cada 2 dias, dia sim, dia não. Da abertura da flor até a colheita do fruto, são em média 5 dias. Um período curto, e quanto mais frequente eu fizer essa colheita, menores são as perdas. E se eu demorar a fazer essa colheita, o fruto passa do tamanho ideal, de 10 a 12 centímetros, para um tamanho muito grande, isso em apenas um dia. Portanto, ter uma colheita bem planejada é fundamental. Bom, pessoal, passamos aqui algumas informações resumidas com relação ao plantio de quiabo. Espero que você tenha gostado. Não deixe aí de se inscrever no nosso canal, dá um like aqui no vídeo também, porque isso ajuda a gente a sempre estar postando novos conteúdos e materiais aqui para vocês. Valeu e até a próxima!